Olá para você que está acompanhando o Saba Vlog. Hoje eu vou entrevistar a jornalista, apresentadora, tem um canal no YouTube, no Queencast, Paula Ferreira. É um prazer estar falando com você. O prazer é meu, amei o convite, amei muito o convite, o prazer foi todo meu. Tá bom, então. Obrigado. Com que idade você descobriu que queria ser trans e como foi a aceitação na família? É importante entender, Solano, que não tem como querer ser trans. Quando você é trans, você já nasce trans. Você reconhece a sua transexualidade um pouco mais tarde, porque, infelizmente, não se é discutida identidade de gênero nas escolas, nem na família. Cria-se um elo muito de marginalidade em cima dos corpos trans. Então, quando você é criança, as pessoas falam, quando você escuta falar sobre transexualidade e transgeneridade, é de maneira marginal, é de maneira debochada. Então, você também não quer se aliar a essa imagem. Mas mal sabe, quando você é criança, isso para quem é trans, que você já está ali dentro com aquela formação feminina, no caso de mulheres trans, já se programando no teu corpo. Então, assim, eu não escolhi ser trans, em momento nenhum eu falei, eu acho que eu vou ser trans. Até porque o Brasil é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. A nossa estimativa de vida é de 35 anos, então não teria o porquê eu escolher viver uma vida segmentada de riscos. Mas quando eu comecei a identificar que eu não era um menino, ou que eu não me identificava como outras letrinhas da diversidade, eu não me sentia gay também, já foi um momento tardio, porque eu tenho 50 anos hoje, e aí alguém se pergunta, nossa, mas esse vídeo só até 35 porque você tem 50. Porque existem acessibilidades que eu tenho, por exemplo, a minha família me aceitou, então eu não fui expulsa de casa, e isso não é uma regra, é uma exceção. Eu tenho a pele clara, apesar de não ser branca, eu tenho a pele mais clara num país que você sabe muito bem que é um país extremamente racista. Eu tenho passabilidade, o que faz eu entrar e sair de lugares sem as pessoas saberem que eu sou uma pessoa trans. E, por fim, eu consigo ter minhas 3, 4 refeições ao dia, o que me coloca em lugares não de privilégios, mas de acessibilidade. Então, é por isso que eu consegui alcançar a idade de 50 anos. Mas, voltando, eu fui me identificar e falar, eu não sou gay, eu não sou outras letrinhas, eu me considero uma mulher, eu já tinha 24. Mas eu só fui entender isso porque era uma época que não tinha informação, era uma época que não tinha internet, era uma época muito mais difícil, então eu tive que ir entendendo isso aos poucos. Eu fugi à regra, eu pensei, prefiro então ser reconhecida como marginal do que viver do jeito que eu vivo masculinamente. Não sei se eu fui específica, acho que deu certo aí. Essa didática, eu vou falando, você me corta aí. Tudo bem. Assisti alguns vídeos seus de histórias suas e do namoro de 2 horas. Mas teve algum namoro seu que marcou sua vida e que você ainda não contou no seu canal? Ai, meu Deus. Depois você, quem for lá vai ver esse vídeo do namoro. Eu namorei uma pessoa por 2 horas. Ai, desculpa, nem apresentei. Eu tenho essa fofinha que eu adotei quando era bebê e ela vive aqui em casa. Então Tá ela vai bom. embora. Eu namorei esse namoro de 2 horas, depois as pessoas vão lá para entender, mas basicamente foi uma relação de balada. E sim, eu tive um relacionamento que me marcou nem tanto pela afetividade da relação também, mas me marcou porque ela teve um fim muito, muito difícil. Ele era jogador de futebol daqui da região e, e eu namorei ele por um ano. E um ano depois, o pai dele descobriu que eu era uma pessoa trans e aí deu um fecho na história, porque a família não sabia, até por conta dele também, ele mentia muito para a família, mentia para mim, mentia para todo mundo. Deu processo, deu mídia, foi uma coisa muito dolorosa para mim, foi bem, bem doloroso. Eu cheguei a contar essa história no canal, sim, mas hoje em dia, se você for lá procurar, não existe mais, porque eu tirei os vídeos. Então, eu acho que foi essa história que me marcou muito, relacionada com uma pessoa pública. Entendi. Como foi a ideia de criar o Queencast? E quem te ajuda neste projeto? E para você, qual foi a melhor entrevista até agora? Para mim foi a da Valéria Monteiro. Valéria.
Bom, vamos do início. O canal se chama Paula Ferreira, e o Queencast, ele é um quadro dentro do canal. Então, o Queencast não chega a ser um canal, ele é um podcast dentro do canal. O Queencast, Queen vem quando eu fazia show, já fiz show como transformista, drag queen, veio do meu nome de show, que era Paula Queen. Quando eu era Paula Queen, as pessoas que eram meus seguidores da época, apesar de não ter redes sociais, a gente chamava de Queen Cats. Tipo, tinha chacrete, bolete, as bailarinas. Eu chamava carinhosamente as pessoas que me seguiam de Queen Cats. Quando veio a ideia do podcast, eu sempre assisti muito Jovem Nerd e também Matando o Robô Gigante, que eram podcasts que eram feitos de maneira de áudio apenas. Eu já tinha o canal, já fazia vídeos para o canal, mas eu tinha um sonho muito grande de fazer podcast. Eu gosto dessa linha de rádio, de comunicação. E só que nós somos só em dois na equipe para trabalhar em tudo, então eu estava muito saturada de trabalho, não conseguia. Quando veio o videocast, que daí sim é esse estilo de vídeo que nós fazemos, eu falei, putz, eu queria, mas o processo é muito trabalhoso. A pessoa que mais me apoia é o meu companheiro. Hoje eu namoro já há 9 anos com o João, e o João, ele trabalha nessa área também. Opa, a câmera, tudo bem? Voltei. O João trabalha nessa área também, e ele me ajudou muito, ele me apoiou muito, então nós falamos, vamos começar? Vamos. Não tem dinheiro, não tem nada, mas vamos enfiar a cara aí. E foi assim que começou. O Queencast nasceu ano passado, mais ou menos em junho do ano passado, e tem me dado um trabalho muito bom, muito gostoso. Eu sinto um prazer em fazer o Queencast. Sobre a melhor entrevista, por acaso, assim, eu não quero ser injusta com ninguém, porque eu faço entrevista já há muito tempo. Antes do Queencast, eu já entrevistei outras pessoas incríveis. Antônio Pitanga, Clóvis de Barros Filho. Mas então eu vou falar do Queencast em especial, apenas, não eliminando as pessoas que eu já entrevistei, mas trazendo essas pessoas. Todas as entrevistas, para mim, são muito importantes, porque eu aprendo junto com elas, assim. Mas é lógico que a da Valéria Monteiro também mexeu muito comigo. Por quê? A Valéria Monteiro é um ícone da televisão brasileira, é uma jornalista incrível e reconhecida, a primeira mulher a apresentar o Jornal Nacional, e eu ia entrevistar essa mulher, esse poder todo eu fui entrevistar. Então, quando eu fui entrevistar ela, eu fui assim, eu falei, eu preciso controlar toda a fã que existe dentro de mim para conseguir fazer um bom trabalho. Então, sim, a da Valéria foi a que mais mexeu comigo. Não vou dizer assim, a melhor entrevista, porque eu vou acabar desmerecendo outras pessoas que já passaram pelo canal. Mas, com certeza, foi uma das entrevistas que mais mexeu com a minha história, comigo, foi Valéria Monteiro, com certeza. Sim, comigo também. Eu entrevistei ela no meu canal em 2020, conheci ela pessoalmente no ano passado, quando ela veio fazer aqui a propaganda política, a campanha dela, e foi muito marcante para mim. Foi muito bom, realmente. Foi um dia inesquecível. Foi um dos melhores dias para mim do ano passado. Então, o meu também foi ano passado. A Valéria é uma luz, né? Ela é inteligente, ela é. Eu não sei explicar, não sei o que dizer assim, de Valéria. Mas o que me trouxe assim à tona foi. A Valéria era uma pessoa que eu já acompanhava há muito tempo. Eu falei para ela, foi jornal, fantástico, revistas. Eu falava, gente, e essa mulher está aqui na minha bancada junto comigo, super acessível e inteligente. Eu falei, é isso. Mas, lógico, eu tive outras pessoas incríveis que mexeram comigo também. Entrevistei Clóvis de Barros Filho, eu lembro que eu tremia, que nem Vara Verde, o dia que eu entrevistar ele, Antônio Pitanga, Laerte Coutinho, são pessoas que mexeram muito comigo também. Tá, aproveitando, eu quero mandar um beijo para a Valéria. Valéria, um beijo para você. Se ela estiver assistindo, um beijo, Valéria. Tá certo. Se um homem deseja conquistar uma mulher trans, quais erros ele não pode cometer? Eu acho que até ela voltou. 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 Nós, mulheres trans e travestis, nós somos muito sexualizadas. Sempre que alguém se aproxima sexualizando a mulher trans. E fazem isso com mulheres cis também, obviamente. Mas com a mulher cis ainda permeia aquela ideia de relacionamento afetivo. Com a mulher trans, não. Normalmente as pessoas se aproximam pura e simplesmente de maneira sexual. Eu já fui flertada em lugares, balada,
festas, e a pessoa não saber que eu era trans era um tipo de flerte. Era assim, nossa, como você é linda, como você é bonita, como você é educada. Lia poesias de Camilo Peçanha para mim. Quando eu descobria que eu era uma pessoa trans, mudava o estilo de abordagem. Aí falava assim, ah, você é trans? É verdade que vocês fazem um sexo quente e tal? Então mudava. Eu acho que se a pessoa quer conquistar uma mulher trans, haja de maneira natural, obviamente, mas não sexualize ela. Por mais que ela seja maravilhosa, linda, gostosa, nessa hora talvez ela queira apenas uma demonstração de afetividade. Então a afetividade tem que vir em primeiro plano. Lógico, o sexo é bom e deve vir, mas não de uma maneira única, não como exclusividade. Faça ela se sentir ela. Eu acho que o maior erro que os homens cometem é sexualizar mulheres trans nos primeiros encontros. Certo. Qual é a diferença de drag queen para uma transformista? Na TV, você chegou a participar de algum concurso de transformista? O termo transformismo era muito mais usado na década de 70, 80 e no início de 90. Foi muito mais usado. A gente usava o termo mais porque se transformava um menino em uma mulher, né? Um rapaz em uma mulher, naquele momento do show ali. Então, o transformismo era mais relacionado a transformação da pessoa com maquiagem, peruca, roupas, produções. Aí ela encenava com a música de uma diva. Antigamente também tinha essa cobrança muito grande de que tinha que ter uma similaridade com a diva. Então, se você vai fazer Madonna, você tem que lembrar Madonna. Se você vai fazer a Cher, você tem que lembrar a Cher. Não que hoje não tenha, mas hoje, com a vinda da drag queen, que é um termo era muito mais usado lá fora, aí meio que foi excluindo o termo transformismo e ficou só com drag queen. Mas os dois se somam, né, na história do universo e da cultura drag, os dois se somam. Eu acho que não tem essa diferença. Eu acho que a nomenclatura acabou se uma extinguindo e a outra ficando, mas para a mesma coisa, digamos assim. Tudo bem. Querendo voltar àquela questão do que um homem deseja conquistar uma mulher trans, que ele não deve fazer, deixa eu perguntar, para você, em específico, incomoda, ou na sua opinião, incomoda para as mulheres trans, o homem perguntar se ela é operada ou não? Sim, incomoda. Eu acho que. Quer ver? Vou te dar um exemplo, Solano. Eu chegar para você e falar assim: oi, tudo bem? Como é o seu nome? Solano, você tem fimose? Tá bom. Incomoda porque isso é como se deslegitimasse a vivência de uma mulher trans. Dissesse assim, ser operada? Qual a diferença mesmo de entender isso? Você fez apendicite? Você, sei lá, você tirou uma pinta? A gente não questiona esses detalhes que as pessoas cis, por exemplo, né? Ninguém chega, com certeza, ninguém chegou para a Valéria Monteiro, por exemplo, e falou assim, Valéria, você, sei lá, fez depilação perianal, digamos, porque não é importante, né, para a pessoa quem ela é. Então, não deslegitima. Se a menina fez a cirurgia de redesignação, se ela é uma menina redesignada ou não, isso não diminui quem ela é ou melhora quem ela é. Ela não vai ser, enfim. Lógico que existe essa curiosidade, principalmente para as meninas midiáticas, né? Você fez, doeu, esticou, puxou, o que aconteceu? Mas as meninas midiáticas já estão prontas para esse tipo de pergunta. Mas uma menina não midiática, uma menina que vive em função de uma vida comum, ser abordada por esse tipo de questionamento não é legal, não. Você tem razão. Se a gente fosse questionar as outras doenças, os outros problemas de saúde que a gente tem, ou questionar ou ser questionado ia ser ruim para burro, né? Sim, lembrando que a redesignação não se encaixa com a doença. Eu só especifiquei relacionada a detalhes da vida, né? Então, Resignação? oi? É resignação que chama? Redesignação. Ou resignação também. É porque, na verdade, a gente fala que é uma adequação. Porque, para você entender, Solano, o, o que define uma mulher mulher? É só a vagina? É Não. só isso que define ela como mulher? Não. O que define ela como mulher está aqui.
Em que momento da vida você, como homem, decidiu que você é homem? Não teve um momento que você falou, eu sou homem. Porque está tão aqui, que é tão natural para você, que pronto. Se amanhã ou depois, Solano, você, infelizmente, espero que isso nunca aconteça na vida, você tem um câncer de pênis, por exemplo, que infelizmente é comum no Brasil e no mundo. Você tem um câncer de pênis e você precisa amputar esse pênis. Você deixou de ser homem porque você perdeu o pênis? Não, porque está aqui, é seu, a sua essência. Existe um britânico, que eu esqueci o nome dele agora, me perdoa, depois eu te mando em privado se você quiser, se você quiser levar para os seus seguidores. Ele nasceu sem nenhuma genitália. Ele não nasceu nem com pênis, nem com vagina. Tipo a Barbie e o Ken, é lisinho ali. E ele anda, inclusive, ele anda nu de bicicleta, porque não é configurado como atentado ao pudor. E ele é homem. Mas como que ele é homem se ele não tem pênis? Quem disse que ele é homem? Ele. É o cérebro que faz a gente tá tendo esse contato agora. É o cérebro que faz minha mão se mexer. É o cérebro que faz meus olhos se movimentar. Se eu tirar o meu cérebro, acabou. Mas se eu tirar alguma parte ou outra do corpo, talvez até substituível. Então, o que define quem eu sou está aqui dentro. Sim. Sou eu. E, e eu te digo isso porque quando falo redesignação, a gente fala muito adequação do corpo. Eu sempre fui mulher. Se fizer uma cirurgia, eu vou estar readequando o meu corpo, eu vou estar redesignando o meu corpo a vivenciar uma nova forma. Mas eu sempre fui mulher, independente de ter ou não feito a cirurgia. Entende? Entendo. Entendi. Quando conheci você através do QuickQuest, achei que você fosse mais jovem. Mas com tantos anos de carreira, qual foi o maior acontecimento em sua vida? Ai, gente, pois. Menino, o maior acontecimento da minha vida foram tantos, assim, mas eu acho que um que mais me marcou foi a minha mãe. Minha mãe sempre teve uma aceitação muito boa comigo. Hum, E eu lembro que eu demorei muito para usar a primeira roupa feminina completa. Eu usava assim, uma blusinha feminina, uma calça masculina. Ou uma calça feminina, jogava uma camisa masculina por cima. Tirava um pouquinho a sobrancelha. Eu não fui de uma vez, eu fui aos pouquinhos, porque eu sou filha única e eu tinha muito essa preocupação da minha mãe. E eu comecei a me descobrir em Campinas, a minha família é de Foz do Iguaçu, então minha mãe mora em Foz do Iguaçu. hum, E aí houve um momento que eu voltei a morar em casa e eu estava nesse processo de transição, nesse processo de não binaridade. uhum. E aí teve um dia que uma amiga minha me chamou para um bailão, um CTG da vida lá, tem bastante no Paraná, que eu amo. E fui para uma festa e minha mãe mora no prédio e ela estava com o táxi esperando embaixo, não tinha Uber, né, nem nada. Ela parou com o táxi e eu falei, mãe, eu já vou, você fecha a porta? Ela falou, fecha. Coloquei uma saia longuete, essa saia cigarrete, que vai até o joelho, bem bonita, justa, assim, um topzinho. E eu tava me sentindo toda elegante, assim, sabe? Eu ia para os bailão pensando que ia com desfile para Paris. Aí eu desci a escada, a hora que eu tava descendo, eu falei, mãe, e daí? Eu tô bem? Tô bonita? Ela falou, nossa, você tá linda. E aí eu falei, ah, tá bom. Ela fechou a porta e eu desci a escada. Quando eu tava lá embaixo, minha amiga doida comigo já, porque eu tava casada, eu tava lá embaixo, eu falei, peraí, minha mãe falou que eu tô linda. Eu preciso ver isso. Falei, espera aí, amiga. Subi a escada de novo, cheguei lá, bati na porta, minha mãe já tava indo dormir, ela fechou a porta pra ir dormir. Ela falou, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Esqueceu alguma coisa? Eu falei, mãe, senta aqui. Aí sentei ela no sofá. Falei assim, como assim eu tô linda? Não é estranho pra você? É a primeira vez que eu me visto completamente feminino e você me criou como um menino. Não é estranho para você? Ela falou, não. Quando eu achava que você era um menino, você era o menino mais lindo do mundo. Agora que eu vejo você uma menina, para mim você é a menina mais linda do mundo. Então, eu acho que foi um momento da minha vida, dentre tantos, viu, Solano, não foi só esse, mas dentre tantos, já que é para marcar um, eu acho que foi o momento mais marcante da minha vida, foi esse dia no meu processo de transição. E, então, eu acho que foi o momento que mais eu vou levar para a vida, assim. Mãe é tudo, né? E o carinho de... Ai, mãe é tudo. Porque, como eu disse, eu sou uma exceção, né, Solano? Muitas meninas são expulsas de casa por essas mesmas mães que deveriam apoiá-las. Então, eu sou uma pessoa que tem essa acessibilidade. Eu nunca digo privilégio, porque eu tenho essa, mas eu perco tantas outras em outros fatores, setores, né?
eu não tenho oportunidade de emprego, eu tenho 2 formações e eu não nenhuma das 2, então, tem outros fatores. Mas o fator essencial, que é o familiar, eu fui muito privilegiada, assim. Tá certo. Você falou que o Queen Quest é um quadro do canal. Além do Queen Quest, você pretende fazer outros quadros no seu canal? Eu adoro contar minhas histórias, igual você falou da história do namoro de 2 horas e tal. Eu amo contar minhas histórias, eu gosto muito de fazer. A gente parou com esses quadros de gravações porque o meu companheiro, o João, ele voltou a fazer uma segunda faculdade. E aí fica meio preso lá. E a edição de vídeo, ela requer muito tempo parado na frente do computador. E Certo. ele perdeu esse tempo todo. Já o Queencast, como ele é feito ao vivo, das 8 da noite até umas 10, mais ou menos, então eu tenho uma outra equipe, além dele, eu tenho outros 2 rapazes que estão lá no estúdio, né? Então, é ao vivo. Fez, acabou, vai para casa, depois tem os cortes e tal, mas essas coisas dá para fazer com mais calma. Agora, os vídeos editados é mais difícil. Então, por hora, no meu plano, é fazer o Queencast ter mais dias, porque a gente, atualmente, são de 15 em 15. Eu penso que no futuro ele seria semanal e mais para frente até 2 vezes por semana. Assim. Então, a minha ideia futura é essa. Não fazer outros quadros, mas ampliar o que já tem e melhorar a qualidade. As pessoas que trabalham com você é que vão atrás dos entrevistados? Não, não. Primeiro vamos focar que só quem trabalha, na verdade, sou eu e o João. O canal sou só eu e ele. Não, sim. Os outros 2 rapazes é porque eu alugo o local do estúdio. Então já tem tudo lá, o manejo, a iluminação, câmera, tudo. E essas pessoas são desse estúdio. Então, quando eu estou no Queencast, eles prestam esse serviço para mim terceirizado. Mas o resto é tudo eu e o João. E acredite, Solano, você deve saber disso. Dá uma dor de cabeça que você vai atrás de convidado, o convidado, ele, não generalizando, né, tá? E Valéria Monteiro que não nos deixa mentir, olha para o número do seu canal. O seu canal é pequeno, ele fala, não vou fazer isso, não vou. Aí, ou você convida outra pessoa, eu sou uma mulher trans, a pessoa vai pesquisar sobre o meu histórico e fala assim, eu não vou no canal de pessoas trans. Tem isso também. Então, tem essa parte do convidado. Quem vai atrás do convidado sou eu. O Tá. João trabalha mais na parte técnica. E eu a parte coração. Eu sou o coração, ele é o cérebro. É, É assim. tá certo. É uma correria realmente para ir atrás das pessoas. Ai, Vai. meu Deus. E você escuta não, negativas, ou já aconteceu, por exemplo, de famoso me cobrar. Falar, não, eu vou, mas eu cobro para ir. Aí fala, tem dinheiro, não tem, como é que eu vou te pagar? Ai, deixa para uma próxima. Já teve pessoa famosa que me pediu hotel, ônibus, não, avião, hotel, comida. Eu falo, não, gente, não consigo, não tem como. A Valéria tadinha, a gente foi buscar ela com o carro de um amigo, pra você ter noção. Assim. Ah. Então, não tem esse poderio. Quem sabe quando o programa for ao ar, eu tô rica, famosa, nesse momento. Ai, ai. Não, pior é quem já deu a palavra, mas não quer gravar por algum motivo e tudo, né? Não marca de novo. Não, no meu caso isso não aconteceu, mas já aconteceu coisa. Eu procuro pesquisar antes também. Já aconteceu de me enrolar assim, por exemplo, eu vou. Mas, por exemplo, teve uma pessoa, na época de política também, porque eu não levo para política no meu canal. Coincidiu, por exemplo, a Valéria Monteiro já era pré-candidata, a Sim. Ariadne Arantes era pré-candidata. Mas a gente não foi lá para falar de política específica, eu fui contar a história delas, porque elas são pessoas midiáticas. Mas na mesma época eu convidei uma outra pessoa que também estava envolvida na política, e ela me fez o pedido de que tudo bem, ela viria, mas que eu tinha que liberar um carro para ela conhecer a cidade e fazer as pessoas verem ela. E Meu, não, a ideia aqui não é fazer campanha, né? Então eu já passei por muitas situações assim. Aí essa pessoa acabou não vindo. tá bom. Tá certo, então. Quero dizer que foi um prazer entrevistar você, Paula. Estou muito feliz de conhecer um pouquinho mais você. Acompanho o que eu posso, sempre que eu estou disponível, eu vejo os seus vídeos e as entrevistas. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Ô, meu amor, eu que agradeço, eu sinto uma honra de estar aqui no seu canal, no mesmo canal que esteve Valéria Monteiro, olha isso, que Sim. honra. Então, muito obrigada mesmo, de coração. Eu espero ter ajudado de alguma forma a quebrar algum tabu ou
a entenderem mais sobre gênero e transexualidade. Se alguém tiver curiosidade sobre mais alguma coisa, vai no meu canal, tem uma playlist gigante lá, chama Diversidade T. Nessa playlist eu falo muito mais sobre transexualidade. Tem as entrevistas também com outras meninas trans, que não é só sobre mim. Então, é bem legal. Muito obrigada, eu te agradeço. Tá bom, então. Muito obrigado a você e a você que nos assistiu também. Muito obrigado e até o próximo Saba Vlog, se Deus quiser. Até lá. Tchau. Tchau.